Oh, seja bem-vinda, Claudinha. Hoje você vai entrar num tema muito bom, que é ali a base da constelação familiar, é aonde a gente entende todos os movimentos, o que é a alma familiar. Então, vocês podem corresponder pelas mensagens, tá? Que eu vou estar acompanhando todas. E você que está no Instagram, nós estamos com uma aula que está sendo transmitida aqui ao vivo, que você possa partilhar. Se quiser saber mais e participar dessa aula, acesse o link na bio. E aí, nesse movimento de realmente trazer a alma familiar para... Como é que começa, Marcela? Porque fala, mas tem 7 gerações ali, e o que acontece nessas 7 gerações? Então, de realmente a gente entender ali do comecinho, de você imaginar que você carrega, isso já foi comprovado pela epigenética, que você carrega 7 gerações dentro de você. Então, à medida que você sofre ou que você alegra, então, tem 7 gerações que se alegram ou se entristecem junto com você. E também nós acabamos carregando os pesos dessas gerações. A gente vai explicar isso desde o comecinho para entender como funcionam as constelações, como é que funciona esse olhar. O que a gente precisa olhar para os excluídos, para aqueles que não estão no sistema familiar, né, o que eles impactam na nossa vida, e dessa forma nós conseguimos trazer leveza para todo esse movimento. E já compartilhando aqui a tela com vocês, vai ser bem aula mesmo, sabe? Então, de realmente... Quem tiver com o celular, quiser virar, se não estiver conseguindo enxergar, você pode virar, que vai ficar ótimo. E aí, nesse movimento, o que é a alma familiar? O que vocês estão vendo na imagem é uma árvore muito grande, com raiz, tronco, folhas, né? Então, é algo imenso. O nosso sistema, por isso que nas constelações familiares sempre é representado por uma árvore. E aí a gente vai entender o porquê que é representado por uma árvore nesse movimento, né? Trazendo aqui só um minutinho. E aí, o que representa a árvore como um todo? As raízes, elas representam a ancestralidade. Então, tudo que está no passado, que veio antes de nós, é representado nas raízes. Depois, nós temos o tronco, que o tronco é pai, mãe, irmãos e a nossa nova família, quando nós constituímos, casamos. Então, tem esse movimento que representa a família. E os galhos, flores e frutos representam os descendentes ou representam o legado da pessoa nesse movimento. E aí, as raízes também, quando a gente vai olhar no nosso contexto individual, elas representam o nosso passado. O tronco, o nosso presente, e os galhos, flores e frutos, o nosso futuro, desse movimento, né? E aí, você deu uma desajustadinha aqui. No nosso passado, né? A vida que vem por dentro, né? Então, como é que um sistema, ele começa? Ele começa das raízes, que são a seiva e o alimento para que passe ali pelo tronco, pelos galhos, e que chegue aos frutos, né? As folhas, frutos e flores, né? Então, tudo que no passado os nossos ancestrais viveram, né? A vida também vem a esse encontro, essa seiva, esse alimento, vem a força, mas também vem aquele sofrimento. Então, nós carregamos tudo nesse movimento do passado que atua na nossa vida, né? E tem um movimento que às vezes as pessoas não entendem, mas como é que um sistema
chega ao fim, né? É onde os frutos apodrecem e morrem, né? Então, a gente vê isso nas dinâmicas das pessoas que não têm filhos, né? O sistema acaba nela, né? Então, acaba com ela. Mas nunca iniciou esse processo nela. Então, nesses movimentos, nós vamos entendendo que sim, a nossa ancestralidade, lá atrás, o que não foi resolvido, pode acabar em nós. E aí as pessoas falam, ai, Marcela, mas isso parece ser meio cruel, né? A pessoa decidiu morrer um sistema. Em alguns casos, sim, mas em outros a pessoa pode deixar o seu legado, assim como Bert Helling, que não teve filhos, mas ele deixou um legado na qual ele permanece vivo. Então, tem esse movimento onde nós sempre orientamos as pessoas que ou não podem ter filhos, ou decidiram não ter filhos, caiu não decidir ter filhos, há um movimento de amor interrompido. Quando há a questão da pessoa ser estéril, a gente traz que ela precisa de um legado, né? Então, ai, gente, já me atrapalhei todinha aqui. Peraí. E aí a pessoa precisa de um legado. E aí, nesse movimento, o que que acontece? Deixa eu ver se eu volto aqui. Isso nunca aconteceu. Parece que só acontece quando a gente está cansada, né? Que hoje meu dia foi bem cansativo. E nesse movimento, e aí assim vai ficar mais fácil. Espera aí, gente. A gente já volta aqui da onde parou todo o movimento. É bom que ao vivo vocês sabem como é que é. Vamos aqui. E à medida que forem surgindo as dúvidas, vocês podem ir trazendo por mensagem, tá? Então, voltando. E aí, quando começa esse apodrecimento, da onde o sistema não consegue ter mais vida, onde há sofrimento, né? Quando existem as exclusões no sistema familiar. Você já notou que algumas famílias sempre tem uma pessoa que é afastada do grupo, sempre tem um excluído no sistema, toda história, ou brigas, ou aconteceu algo que a pessoa se afastou de todo mundo e vive lá a vida dela sozinha, né? E o que que acontece nesses movimentos de exclusão familiar? Ali, a parte da raiz morre. Então, aí você pensa, aquela parte da raiz morreu e ela começa a danificar toda a árvore. Então, há esse sistema nas questões de exclusões, né? Se a raiz fica fraca, eu ocupo um lugar que não é meu. Então, tem esse movimento. Se está ocupando o seu lugar, porque é isso que eu mais trago nos atendimentos, nas reflexões, a maioria de nós não estamos ocupando o nosso lugar. E quando a gente não ocupa o nosso lugar no sistema familiar, fica altamente pesado para a gente. Então, nesse movimento de falar assim, não, tá, Marcelo, então eu descobrindo o meu lugar, eu consigo recuperar essa árvore? Sim, você consegue, é um movimento muito bonito, né, que eu não sei por que o sistema hoje está, aí você vê que o campo está bem tumultuado aqui. Já era para as pessoas entrarem automaticamente. Eu vou ter que sair de novo, gente, aqui.
E aí, nesse movimento de realmente trazer a vida até nós, e eu vou fazer assim na próxima aula, se as pessoas não forem, se forem entrando atrasadas, talvez não vai entrar, a gente libera antes, para todo mundo se programar para entrar, porque senão vira uma confusão, e aqui eu fico totalmente perdida, né? Não tem esse movimento, então... E eu estou muito feliz, porque nunca teve tanta gente. Sejam todas muito bem-vindas nesse ato de realmente incluir, né? Então, que vocês possam se sentir incluídas nesse movimento, né? Então, para incluir é necessário concordar com o destino de todos. É um movimento do refazer esse movimento interno. Ao acolher os destinos difíceis que os nossos ancestrais tiveram, também acolhemos a nossa própria história, né? E de sofrimento, de superação. Então, todos têm o direito de pertencer, mesmo com destinos difíceis. E essa parte é uma das partes mais delicadas, porque geralmente nós não aceitamos o destino das pessoas ao nosso redor, dos nossos familiares. A gente quer modificar o destino de nossos pais, de nossas mães, e nesse movimento, o que acaba acontecendo? Esse movimento, você sai do seu lugar de filha, e nesse movimento de sair desse lugar, eu acabo forçando, apodrecendo e me enfraquecendo. Então, por exemplo, quando a vida está muito pesada, você pode ter certeza que a vida está pesada porque você não está no seu lugar de origem, não está no seu lugar de filha no sistema. Então, você pode estar identificada com algum ancestral seu. Essa é a parte mais complexa das constelações. Porque quando a pessoa fala, você está identificada, parece que é algo espiritual, e na realidade é uma informação do campo morfogenético. Nós precisamos ter um equilíbrio no nosso sistema. Então, quando acontece algo que não há esse equilíbrio, e não é resolvido, passa para a próxima geração para ser resolvido. Então, nesse movimento interno, o que acontece? Essas pessoas da próxima geração seguram esse peso de resolver esse problema. E se elas não conseguirem resolver, vai ser passado para a próxima geração até que alguém decida olhar. Se você está aqui, nós podemos dizer que vocês decidiram olhar para todo esse movimento, né? Então, tem essa questão toda de, nesse movimento, caramba, então eu posso estar resolvendo um problema que não foi resolvido há 7 gerações atrás, sim, e que vem arrastando até hoje. Então, por isso que nós fazemos no movimento e no acompanhamento eu faço isso, que é o movimento de você olhar para a sua vida, primeiro você limpa o seu campo, você limpa da sua vida, da sua história, e ali, depois disso, você começa a limpar os seus ancestrais. E aí a gente vai... É como se fosse uma cebola em camadas, e aí a gente vai olhando camada por camada e cuidando dessas feridas, e vamos sentindo leveza nesse processo. E nesse movimento, no ato de incluir, não é só do excluído, mas também da história de dor dos nossos familiares. Às vezes a gente não aceita a história de dor dos nossos familiares, o processo que eles viveram. E nesse movimento a gente perde força quando a gente não aceita. Então, é um destino muito difícil, muito
cruel para a pessoa e a gente retém, não aceita aquilo. Então, a pessoa não se sente vista porque eu não aceitei o destino dela, conforme ela foi. E esse é um dos atos que eu acredito que são os mais difíceis para as pessoas. Então, por exemplo, eu tenho uma mãe narcisista, trazendo um exemplo. Óbvio que a minha família ela tem uma característica narcísica, né? Minha avó materna, ela é narcisista. E aí, nesse movimento, eu não aceito e eu brigo contra isso, ela tinha que ser diferente, o movimento tinha que ser diferente. Em isso, eu não consigo incluir, eu acabo excluindo. Então, por exemplo, na história da Marcela, eu fiquei mais ou menos uns quase 3 anos sem ter contato com a minha avó, quando eu percebi que um dos meus gatilhos para ansiedade e depressão era o meu contato com ela. Não foi somente isso, mas isso também contribuía. E isso só mudou a partir do meu conhecimento das constelações familiares, que me trouxeram para realmente incluir esse movimento, incluir a minha avó na minha vida e aceitar ela do jeito que ela é. Não tem como mudar a personalidade dela, até porque ela tem um transtorno. E aí aceitar a pessoa como um todo, com um pacote completo, com a sua força e com seus defeitos, com as suas qualidades e também com seus transtornos. Esse é um ato de incluir, né? E nisso sentimos essa força que não era percebida, né? E aí é quando a gente conecta, aceita, inclui, nós recebemos essa força, que é o ato mais bonito das constelações familiares. Futuramente aqui, eu quero estar trazendo também com vocês constelações em grupo. E nesse movimento de constelação em grupo, para vocês identificarem, sentirem como é esse movimento interno e de realmente participarem desse movimento que é tão bonito dentro das constelações familiares, né? Quem já recebeu e quem já realmente já teve essa oportunidade de constelar, pode até escrever ou individual ou em grupo, e sabe realmente o quão você consegue ver as pessoas com um outro olhar, né? Nesse outro olhar, eu acabo realmente incluindo tudo e todos nesse movimento. Eu sinto as dores do outro, eu vejo as dores, eu saio da minha posição da criança, que é justamente a posição de que eu exijo, para ir para a postura adulta, que é onde eu me rendo, aceito e tomo aquilo que é meu e abro mão das minhas expectativas infantis, que essa é a parte também que é bem complicada nesse movimento sistêmico, né, das pessoas conseguirem realmente olhar e incluir e aceitar todo esse movimento interno, né? E aí trazendo esse ato de incluir, né, de acolher a sua história de vida. Como é importante você acolher também, por muitas vezes, a sua sombra. Alguns autores chamam do eu inferior, os meus defeitos. Porque a gente, às vezes, se considera uma pessoa maravilhosa, né? E aí a gente acaba, assim, esquecendo que nós temos defeitos. Eu já fui na constelação, participo das constelações como representante, posso falar que é surreal, maravilhoso. Sim, nesse movimento de ser constelada, de olhar realmente para a ferida do outro, nós crescemos, né? Saímos da postura infantil.
E uma outra postura adulta é de acolher as nossas sombras e concordar que nós temos esses defeitos. Que quando nós olhamos para, eu sou negativo, então eu olho para a minha negatividade, eu olho para o meu orgulho, para o meu medo, para as minhas agressividades, né? Para a minha inveja, né? O meu egocentrismo, a minha ganância. Então, eu olho para tudo isso em mim e eu vejo assim, bem, a partir do momento que eu olho para as minhas sombras, eu realmente me olho. Eu vejo que eu sou como o outro, né? Então, eu sou como o outro. E nesse movimento de ser como o outro, né, de realmente falar assim, eu sou como vocês, né? Eu erro como vocês, eu tenho defeitos como vocês. E esse é um movimento que exige coragem de olhar, porque a gente sai dessa postura realmente infantil, né? E aí é onde a gente consegue acolher a nossa própria história nesse movimento realmente de olhar para a alma familiar. E aí nós entendemos o quê? Que também nesse movimento há os movimentos das sombras familiares, daquilo que realmente a gente vê a questão dos abortos, a questão dos assassinatos, desses movimentos todos que também são essa parte realmente de sombra, nós aprendemos a olhar, né? Então tem esse movimento de aprender a olhar, incluir as minhas partes que eu não gosto. Ver o que nos incomoda no outro, por exemplo, mesmo que não seja tudo aquilo que é observado, mas uma parte daquilo que nos incomoda, nós temos. E, Marcela, não, aquela pessoa foi horrível, eu não sou horrível como aquela pessoa, né? E aí, assim, será que eu não tenho aquela parte que eu não quero ver e que me incomoda justamente porque está oculta em mim? Então, incluir as minhas partes que eu não gosto em mim, eu também coloco, e que eu coloco no outro, eu me incluo e incluo o outro. E isso no contexto familiar, de olhar que realmente não, ali não há maior ou menor, todos cometem erros, né? Então, é de render a esse movimento, de todos realmente cometerem erros, de todos realmente terem a sua própria história de dor. E aí, nesse movimento, a gente não aponta mais o dedo, né? Porque eu assumir a minha parte, eu me incluo também que eu não sou tão perfeita, tão maravilhosa assim. Tem um filme que saiu agora em cartaz, eu ainda não assisti, mas eu já dei uma analisada nas cenas que eu vi, que agora, não sei se é Mundo Materialista, eu acho que é isso, onde fala da relação que uma mulher se envolve com o ex, que ali é um garçom e tudo, ela termina com ele, conhece um homem rico, provedor, masculino, e ela não se sente confortável naquele lugar. Por quê? Porque esse homem não conseguia ouvi-la. E aí, nesse movimento, o ex ouvia, o ex tinha alma leve, o ex tinha alma feminina, alma de artista, e nesse movimento, o que acontece? Ela termina com esse homem do masculino elevado para ficar com o ex. Só que quando ela chega ali, a vida do ex é uma loucura. Mas por que muitas vezes nos colocamos nesse lugar de ter relacionamentos difíceis, tumultuados, justamente porque nós estamos dentro de traumas, dentro de lealdades sistêmicas, dentro de lealdades familiares, que é essa questão da alma familiar.
analisa, uma coisa que eu faço sempre nos meus atendimentos. Eu peço para a pessoa analisar a história de vida da mãe, da avó e da bisavó, tanto materna quanto paterna. É um ótimo exercício para analisar se você está realmente repetindo essas lealdades sistêmicas. Então, se essa mulher viveu no lar ali conturbado, aonde a mãe não teve relacionamento saudável, aonde ela viveu em escassez, essa filha tende realmente a repetir por um amor cego, que nós chamamos de amor infantil. Então, nesse movimento de amor cego, eu repito os padrões. E é isso que a constelação vai reconfigurar, porque ela realmente vai falar assim, não, vamos colocar cada um no seu lugar. Mãe, eu estive e repeti todo o processo por amor cego, mas hoje eu vejo, eu não conseguia ver. Então, quando a gente vai analisar os processos, que a gente fala, que eu não atraio uma pessoa legal, só atraio o traste, e aí fala dos homens, mas você já analisou a história de vida da sua mãe? A história de vida da sua avó? A da sua bisavó? Então, por exemplo, a história da Marcela. A avó da Marcela casou 3 vezes. Foi uma mulher transgressora, rebelde, né? Porque na época dela divorciar era um caso de escândalo. E ela não teve relacionamentos saudáveis. Nisso, a minha mãe tem 3 casamentos. Primeiro foi o meu pai, que veio a falecer, casamento altamente tóxico. Meu pai traía minha mãe até dizer chega. Né? E todos os outros 2 relacionamentos dela terminaram por conta de traição. E aí a gente vai entendendo o movimento que também aconteceu com a minha avó. Aí quando a Marcela vai analisar a história dela, vou botar no papel o que está acontecendo aqui. E aí eu vou analisando que eu já tive 2 casamentos. Um bem curtinho, de um homem que me traía muito, e depois eu passei para um altamente tóxico. E aí a gente vai entendendo que nós temos a tendência de repetir os padrões por esse amor cego. É a alma familiar que movimenta. E aí nós descobrimos que nós não somos tão livres quanto parecemos. Então, nesse movimento, a gente vê assim, caramba, eu não sou livre quanto eu pensei que era. E aí há um movimento de, mas eu quero fazer diferente, eu vou fazer diferente. E nesse movimento de fazer diferente, o que acontece muitas vezes? Vem a autossabotagem. Eu começo a me cuidar, começo a movimentar, começa a vida a evoluir, aí eu travo. E esse travar na vida é justamente eu não consigo vencer a resistência de sair do meu clã, de fazer algo diferente do meu clã. Então, há esse movimento que eu acabo repetindo padrões. Então, para solteiras de plantão, quando vocês forem analisar, fala assim, bem, qual é o padrão que eu estou repetindo? Primeiro, dentro da minha própria vida, do meu próprio sistema, né? Eu consigo encerrar bem os meus ciclos, né? Ou fica mágoas, fica chateações, porque isso prende uma pessoa na outra. Como estão os meus eventos casuais? O que liga a alma, né? E o que isso tem feito na minha alma? Então, a gente analisar todos esses movimentos para que parem de ter ciclos repetidos é muito importante. E as constelações também ajudam nesse movimento de reconfigurar o seu sistema, de colocar cada um, e aí você entende, vê todos os movimentos, cada representante, cada pessoa. Eu faço com bonecos também, e aí nesse movimento a pessoa vai entendendo, caramba, esse é o meu sistema,
E eu botava a culpa no outro, sendo que era o meu sistema que era todo bagunçado. E aí, nesse movimento, a gente reconfigurando esse sistema, a gente começa a olhar para a vida com mais leveza. Então, esse é um dos movimentos de realmente incluir. Quando eu olho para a minha história, eu olho para as partes boas e ruins, eu estou incluindo e me fortalecendo. E aí, quando eu vejo as minhas dores, eu vejo quem eu sou, eu vejo a minha história sofrida, imagina que aquele movimento faz uma explosão. Então, eu explodo essas dores internas. E também nesse movimento das dores familiares. E elas se transformam em seiva, em alimento. Assim, ela fica mais forte, fortalece toda a árvore. O tronco fica forte, o meu presente fica forte. Né? E nesses movimentos, as pessoas que fazem acompanhamento, que descobrem esse movimento das constelações, elas brilham diferente, porque elas aprenderam a colocar cada coisa no seu lugar e entender que nem tudo é dela, né? Então ela meio que fala assim, caramba, eu pirei à toa, né? Porque havia verdades por trás que eu não conseguia ver, mas quando eu as vejo, eu as libero e assim eu fico livre para traçar o meu próprio caminho, né? Então, aí a gente traz essas perguntinhas que são reflexivas. Como está o seu lugar nessa árvore? Você está no seu lugar de filha? Né? Você está nesse lugar de realmente não precisar olhar para o problema de ninguém, somente para o seu? Né? E você respeita e acolhe quem veio antes? Né, seus pais, os seus avós, você honra as suas raízes, que esse também é um tema muito sensível. Às vezes, e isso precisa de um processo terapêutico, as pessoas passam por traumas muito fortes com seus familiares. E aí, quando elas escutam, caramba, mas eu tenho que honrar aquela pessoa que me fez mal, então exige um processo terapêutico, você não consegue resolver tudo numa constelação, né? E uma constelação, geralmente, as primeiras constelações, nós olhamos para aquelas coisas que precisam ser ajustadas para os excluídos, daquele movimento pequeno serem incluídos. Então, tem um caso que eu acompanhei, em que a mulher, ela pediu para constelar uma coisa, mas a consteladora viu outra, e ela resolveu aquilo que ela viu. E aí essa mulher ficou com raiva, mas não era o que eu pedi. E no movimento das constelações é um movimento de entrega. E nós vamos ajustando camada por camada. E aí ela, mas isso não presta. Eu falei assim, não é que não presta, é porque a pessoa não está completamente aberta ao movimento do inesperado. Porque as constelações são isso, eu abro para o movimento inesperado. E nesse movimento eu passo a enxergar. Né? E muitas vezes as pessoas acham que em uma constelação elas resolvem a vida. Então, quem já teve acompanhamento comigo aí sabe que vai ser pelo menos um ano de acompanhamento, com várias constelações, com várias formas de olhar, entender a filosofia das constelações familiares, para, assim, aplicando elas na minha vida, sim, aí eu consigo desenvolver. Aí as pessoas, mas um ano é muito, um ano não é muito. Tem processos nossos que vão demorar, às vezes, a vida inteira, né? Então, um ano é um ano frutuoso, onde você decide olhar para a sua vida, olhar para a sua história, limpar essas machucaduras e realmente fazer com que você tenha uma vida melhor. Então, os casos de sucesso que eu tenho, eles demoraram um ano para reajustar todo o sistema. Né? Então, esse é um convite que eu falo assim, eu preciso de um ano. Então, a partir de hoje, se desse um ano,
de olhar para a sua vida, olhar para a sua história, olhar para o seu sistema familiar e realmente descobrir todas as machucaduras que tem dentro desse sistema, que te obriga a ficar nesse lugar onde você não consegue prosperar, onde você não consegue ter relacionamento, aonde fica tudo travado. E que não é só com você, é toda essa alma familiar está incluída. Tem um caso que eu verifiquei que o sistema não queria que a pessoa progredisse. Então, a pessoa começava a avançar na vida, aí ficava tudo atrapalhado, tudo de errado começava a acontecer. E aí há esse movimento de olhar para esse sistema autorizar. Né? Então, uma das frases de cura que nós trazemos é: olhe para mim com amor, se eu prosperar. Porque há esse movimento do sistema que prende a pessoa também. Então, vocês verem que é bem mais complexo do que, às vezes, a gente pensa, né? E aí a gente vai procurar esse lugar. Então, tem esse exemplo, né, do irmão mais novo brigando com o irmão mais velho, né, de querer orientar, sendo que numa hierarquia de ordem, o irmão mais velho, ele tem uma força maior. Então, quando o irmão mais novo briga com o mais velho, o que acontece? Ele sai do lugar de irmão mais novo. E esse lugar fica já pesado para ele. Então, quando você imagina que sua vida está pesada, parece que você está arrastando, isso é também um dos sintomas de você não estar no seu lugar, né? O neto que dá sermão em avô, né? Então, aí você vê que ele saiu do lugar de neto para ser pai do avô, né? Que medo, toda a minha árvore ficou viúva cedo. Então, vamos resolver isso, Claudinha, de realmente trazer esse movimento do sistema familiar para que você não esteja vivendo uma lealdade cega que as outras pessoas viveram, né? Então, o filho que briga com o pai, ou a filha que briga com a mãe, que se sente maior do que a mãe, né? Que se sente mais inteligente, que se sente mais forte do que a mãe, ela não está no lugar de filha. Isso é algo muito, mas muito importante. A nossa nação, ela tem feridas com a mãe. Então, a maioria das mulheres que não têm o seu feminino, elas não estão reconciliadas com a figura da mãe. Ou elas olham para a história da mãe e falam assim: eu não vou sofrer que nem você. Eu não vou ser submissa que nem você, eu vou fazer diferente. Então, eu me torno masculina para ser diferente dessa mãe. E o que acontece nesse movimento? Nesse movimento, eu saio do meu lugar de filha e a minha vida fica toda bagunçada. Por quê? Porque eu desejo ser melhor do que a minha mãe, né? E aí, nesse movimento, ou, por exemplo, de uma mãe que tem um transtorno, né? E aí, mas ela me enche o saco, ela é terrível comigo, sabe? Mas isso não te faz melhor do que ela, né? E é nesses pequenos movimentos que nós desconectamos da nossa alma familiar, desconectamos do nosso feminino, porque o feminino está altamente ligado com a mamãe, e se eu não estou reconciliada com a mamãe, eu não estou reconciliada com nenhuma mulher, e minha vida vira uma confusão, um atropelo atrás do outro. Tem uma frase muito bonita: o sucesso tem a cara da mãe. Então, a nossa vida, como eu olho para minha mãe, vai ser a minha vida. E aí, quando eu ouvi essa frase, algumas meninas já sabem disso, mas quando eu ouvi essa frase, quando eu comecei lá a estudar as constelações, eu falei: caramba, então tem um caminho muito longo, porque o relacionamento com a minha mãe era extremamente difícil, complicado. Eu chamava minha mãe de Dona Encrenca, para vocês terem uma noção de como era o movimento com ela, né? E nesse movimento, por exemplo, meu pai faleceu e eu
a minha família virou para mim e falou, você vai ter que cuidar da sua mãe e dos seus irmãos. E aí, nesse movimento, eu tinha 7 anos quando eu ouvi isso. Só que eu trazia, e isso mostrou na constelação, eu trazia a família inteira nas costas. E aí eu não conseguia progredir, não conseguia avançar justamente por quê? Porque eu saí do meu lugar de filha, eu era somente a filha. E aí, tudo que acontecia na vida dos meus irmãos, na vida da minha mãe, eu entrava em extremo de sofrimento. Minha vida financeira travada, saúde mais ainda. E aí, nesse movimento de acolher a mãe, de olhar para essa mãe, que não é um movimento que se faz em uma constelação somente, é um movimento de crescimento, tomando a mãe cada vez mais. E nesse movimento, destravou. E aí eu passei a olhar a minha mãe diferente. E hoje eu olho com muito amor. E sabe qual é o movimento mais bonito? É que a minha mãe mudou. Mas ela mudou a partir do meu olhar que eu mudei em relação a ela. E para quem gosta da lei da atração, mude o seu olhar que tudo muda ao seu redor. E isso de fato acontece e aconteceu na minha relação com ela. Sou caçula que sempre cuidei da família, porque sempre me colocaram como a responsável e cuidadora. E nesse movimento, Cláudio, o que acontece? Você está fora do lugar. E aí, se a gente for olhar, abrir uma constelação e olhar, possivelmente você ocupou o lugar da sua avó, mãe da sua mãe ou mãe do seu pai. E aí, nesse movimento, você está identificada a ela. E é isso que a constelação faz, vai colocar cada pessoa no seu lugar. Mas também há o movimento de ação, que é virar para a família e falar, desculpe, cada um cuide da sua vida, porque eu sou somente a filha, eu sou pequena aqui nesse sistema. E, geralmente, quando tem um sistema familiar sadio, os caçulas são os que mais avançam no sistema familiar. Né? Os primeiros filhos ficam presos ao sistema de lealdades sistêmicas e o caçula desponta, ele está mais livre, ele tem mais velocidade. Então, quando acontece esse movimento de que eu preciso olhar para todos, eu acabo saindo desse lugar de filho, né? Sou apaixonada pela minha mãe e gostaria de ter a força dela. Você tem a força dela, você tem. E nesse movimento é de olhar para ela e falar, mãe, eu tomo a sua força, eu agora sou adulta, agora eu posso. Eu não preciso mais esperar o seu amor. Então, tem esse movimento da menina que ainda quer ser cuidada pela mãe, né? E aí a gente se sente pequena, que isso é muito bom, mas também se sente criança. E nesse movimento de se sentir criança, é como se, eu não posso ir para a vida, senão eu vou ficar longe da mamãe, né? E é verdade, a minha irmã caçula está bem casada, ela sempre foi a mais livre, é exatamente esse movimento, né? E quando a mãe é narcisista? Primeiro, nós precisamos fazer algumas abordagens, porque quando a mãe é narcisista, em alguns casos vai precisar, sim, ter um distanciamento dessa mãe, porque essa mãe abala o emocional. Mas a gente separa a função de mãe para a figura de mãe. Isso as constelações fazem. A função é o quê? É uma mãe disfuncional. Ela não consegue ser mãe por conta do transtorno que ela tem. E olha, gente, eu já atendi narcisista e eu posso dizer que são as pessoas que mais sofrem. Elas têm um buraco interno tão grande, sabe, que nada preenche e que elas realmente, para amenizar um pouco o sofrimento, elas acabam projetando nos outros, né? E é um movimento longo. Agora já tem umas primeiras pesquisas que pessoas que
têm esse transtorno, que fazem terapia, elas estão conseguindo diminuir os traços narcísicos, né? Mas é um movimento muito longo, porque a pessoa realmente olhar para esse movimento de não querer olhar para as suas feridas, né? Então, ter todo esse movimento, ele é muito, muito grande, né? Porque a pessoa, ela tem a visão de criança, ela não amadurece para a vida. Então, eu primeiro trabalho esse distanciamento com a função de mãe e me reconcilio com a figura materna que há dentro dela. Então, aqui cabe o processo terapêutico e a constelação. Então, eu já tenho casos já de sucesso, onde a filha de uma mãe narcisista está totalmente reconciliada com a mãe. E por mais que a mãe tente atacar essa filha ela já está blindada, né? Então, ela já não tem mais esse sofrimento frente à mãe, porque ela já soube separar a função da figura de mãe, né? Nesse momento, não consigo retroagir. Minha mãe me fez forte, porque sempre fui cobrada. Falhar hoje está custando a minha saúde. Então, está custando sua saúde. Então, nesse movimento é o quê? O corpo, e a gente diz nas constelações que as doenças são bênçãos. E pode parecer assustador, mas as doenças são as que revelam as dinâmicas. E por trás de uma mulher cansada, existe um movimento de não estar no seu lugar, de não se acolher. E aí vem as doenças, né? Por exemplo, a endometriose. É o quê? A mulher que está com a energia masculina lá em cima. E aí, nesse movimento do fazer, não conseguir descansar, se cobrar muito. E eu posso te dizer que eu fui e eu estou desprogramando isso aos poucos em mim. Por isso que eu fiz o cultivo do feminino, né? Que realmente são exercícios terapêuticos para acessar o feminino, acessar a minha essência e eu conseguir aprender a cuidar de mim. Porque há nesse movimento o quê? Filhas muito exigidas, elas são rígidas com elas e com as outras pessoas. Então, tudo é muito difícil para essas filhas que foram muito cobradas desse movimento. Eu tenho casos que a mulher não consegue descansar, sabe? Se tem alguém perto dela, ela tem que estar trabalhando. Por quê? Porque ela foi orientada assim. E aí a gente analisa isso no processo terapêutico, também nas constelações, aonde essa menina vai poder existir, porque é uma criança castrada que não consegue existir, que não consegue se divertir, não consegue sonhar, que é o movimento da nossa criança interior que está sempre viva, né? E a pessoa precisa aceitar que é, no caso, a mãe aceitar que é isso. Aceitar que a mãe é narcisista, aceitar que essa mãe tem um transtorno, que essa mãe é doente, que ela não vai recuperar em muitos casos, porque a maioria desiste do acompanhamento terapêutico ali por volta da 5ª sessão. Então, raros são os casos de realmente a pessoa querer fazer, porque vai precisar assumir as responsabilidades. Então, é de falar, mãe, eu me rendo. Não tenho o que fazer com você. Eu abro mão das minhas expectativas infantis de querer modificar você ou esperar que você seja uma mãe ideal. E o que acontece no nosso movimento interno, muitas vezes? A nossa criança, ela sobreviveu. Aí, quando a gente vai para a adolescência, a gente começa a olhar a família dos amigos. Então, eu começo a fazer essa comparação de que aquela mãe é melhor do que a minha. E aí vem a raiva interna de que essa minha mãe tinha que ser diferente, que eu sou infeliz porque essa mãe fez isso comigo. E aí esse movimento de revolta que praticamente todos nós na adolescência passamos. E aí o que acontece no movimento das constelações é o quê?
mãe, não tem como mudar a nossa história, não tem como mudar quem você é. E aí eu abro mão, eu saio da postura da criança que exige que uma mãe diferente que nunca vai existir, e aí eu me rendo e falo, você é assim, a nossa história foi assim, não tem como mudar, que esse é o terceiro passo para tomar essa mãe, e nesse movimento do terceiro passo de tomar essa mãe, aí vem o momento de tomar. E aí eu tomo porque eu aceito a vida do jeito que veio. Né? Tem uma aula em que eu falo muito dessa ligação com a mãe, né? De onde vem a escassez. Então, nesse movimento é justamente do não aceitar a mãe no coração, né? Que é um movimento interno. Então, se eu não tenho meu lugar na família, eu não terei o meu lugar no mundo. Eu irei reproduzir a mesma dinâmica mal resolvida em todas as áreas. E se a gente for analisar a nossa vida bagunçada, se não está resolvido dentro de casa com pai e mãe, o que acontece quando não está resolvido com pai e mãe nesse movimento? Nesse movimento, eu acabo reproduzindo. Lá no trabalho, as mesmas dinâmicas, nos relacionamentos, nas amizades, são as mesmas dinâmicas, elas não deixam de existir, justamente porque tem esse movimento interno de que o que eu não resolvo com pai e mãe, eu reproduzo em todas as áreas da minha vida. E aí, são as mesmas dinâmicas. Se eu quero salvar a minha mãe, tenho esse desejo infantil de salvar a minha mãe, eu vou querer salvar todo mundo ao meu redor. Aí eu atraio o quê? Aquele homem todo atrapalhado que precisa de uma salvadora na vida dele. E aí esse movimento, o que acontece? Eu continuo repetindo o meu desejo infantil de salvar os meus pais. E aí eu vou para o trabalho, sempre ajudando as pessoas. Por quê? Porque eu quero ser vista. E eu nunca fui vista, nunca fui validada. Então, é isso que a gente reajusta no movimento sistêmico. Porque se eu não resolvo a minha relação com o meu pai, com a minha mãe, com os meus ancestrais, a minha vida vai ser só uma reprodução daquilo. E eu não fico livre desses movimentos. Então, com as dinâmicas fortalecidas, o dar e o receber tem o seu lugar. Que aí eu vou entendendo que para ter um equilíbrio em qualquer relacionamento, tem que ser o dar e o receber. Então, e aí eu trago muito isso nos relacionamentos, a troca com o troco. Então, eu dou um pouquinho a mais. Aí o outro se sente em dívida, dá um pouquinho a mais. E nesse movimento, é uma troca saudável. Agora, quando um dá, vai dando, ele se sente o quê? Superior ao outro. E esse aqui, ele fica em dívida e ele não consegue retribuir o amor. Então, ele sai do sistema. E isso que acontece muitas vezes nos relacionamentos. Um dá demais, o outro fica na postura só de receber. E essa postura é o quê? Quem dá muito são os pais. Os filhos recebem e, tomados de amor, eles vão para o mundo. E aí, nesse movimento, também acontece nos relacionamentos. Então, quando eu entendo toda a minha dinâmica familiar, eu também entendo a dinâmica do dar e receber. Então, eu não vou estar dando demais, eu vou dar aquele tanto para que a pessoa consiga retribuir, porque senão ela automaticamente sai do sistema. Com o avanço desse trabalho interno, a prosperidade vem em todas as áreas da vida, né? Mas há um nível de amor onde incluímos todos como são. Esse é o nível espiritual. E aí, quando você entende a filosofia, que é uma filosofia de vida das constelações familiares, quando você começa a aplicar em todos os âmbitos da sua vida, você começa a acolher todos, porque você já conseguiu ordenar o seu sistema, então você fica independente e interdependente, então interconectado na realidade.
Então, você entende no nível espiritual que tudo e todos pertencem. Então, aquela pessoa, ela já não te afeta mais, ela faz parte, né? E aí você aceita ela do jeito que ela é, o mundo fica mais leve quando nós conseguimos aplicar essa filosofia de vida na nossa vida. Nesse nível de amor, a melhor palavra que se descreve é o sim. Essa é uma das primeiras palavras de cura dentro dos movimentos da constelação. Um sim para a vida, um sim com tudo que há dentro, sim para a minha história, sim para o jeito que foi, eu digo sim. Né? E aí esse é o lugar da humildade, porque somente pequeno pode crescer. Então, se você se sente maior ou menor do que os outros, revela que você ainda não encontrou o seu lugar. Então, se você está num ambiente em que você se sente melhor, você está fora do seu lugar. Ou se você está num ambiente que você se sente menor, você está fora do seu lugar. Porque quando nós encontramos o nosso lugar, nós ficamos em paz. Independente do ambiente que nós estejamos, a paz, ela reina dentro de nós. Somos pequenos diante do mundo, por isso que o trabalho interno ele é muito importante. Né? Para ser humilde, você precisa também ter uma autoestima, autoconfiança, ter respeito por si mesma, e esse é um processo de acolher esse pai, de acolher essa mãe, as figuras deles dentro de si, de se sentir completa, de se sentir inteira, e aí sim você tem confiança de ir para a vida e ter respeito por si, sabe impor limites. Porque, por exemplo, quando uma pessoa não sabe impor limites em relacionamentos, trabalho, em todas as áreas da vida, é porque ela não tem uma ligação forte com a figura de seu pai. Então, esse movimento precisa ser resgatado. Então, aqui, o que nós fizemos aqui foi um apanhado de entender que os problemas que você vive hoje não começou com você, começaram lá atrás. Eu acompanhei um caso que a pessoa sofria muita discriminação racial. E aí a gente constelou isso. E aí a gente foi ver que isso tinha começado lá na bisavó. E aí, nesse movimento de reconstrução, que é óbvio que leva tempo, mas na constelação foi mostrado que esse sentimento de se sentir inferior nasceu na bisavó. Então, a gente fala assim, não começou com você, pô. Então, é de realmente trazer esse movimento profundo, de olhar para a vida, de olhar para tudo que ela entrega e de acolher tudo que ela tem. E aí, sim, eu consigo ir como adulta para a vida. Nas dinâmicas que eu trabalho muito a questão da nossa criança interior e da adulta. Então, muitas vezes eu trago esses questionamentos. Quem está vivendo até hoje é a menina ou é a adulta? Muitas vezes é a menina ferida. E eu já atendi meninas de todas as idades. Eu acho que a mais velha foi de 63 anos, em que vem esse movimento de compreender que pensava, agia, sentia como menina e não como mulher. Então, a gente vai cuidar dessa criança ferida e depois ela consegue ir para o seu lugar de diversão, de tranquilidade, de sonhos, e a adulta assume a responsabilidade pela vida e não delega a felicidade dela para ninguém. E esse é o movimento da alma familiar. O passado, ele continua vivo no presente, e ele é o fundamento sobre o qual o presente descansa. Eu só descanso quando eu vejo que o meu passado está vivo hoje. Então, eu acolho esse passado. Passado dos meus relacionamentos, dos meus trabalhos, das minhas amizades, da minha família. O passado bem resolvido se torna a força da seiva que nutre tudo. E o encontro
para ir ao encontro das flores, das folhas, dos frutos. Todos nós estamos aqui para expandir o amor. Esse é o maior movimento. E o que é mais bonito de olhar nas constelações familiares, que todo movimento de amor. Marcela, como assim todo movimento é de amor? Nós temos dois amores. Nós temos o amor saudável e o amor doentio. Mas tudo é sobre amor. Mesmo que seja um amor cego, um amor que prende e não que liberta. Então, sempre nós falamos nos movimentos da alma, são movimentos de amor. O que passo para vocês é o amor que eu aprendo, que eu vivo nesse aprendizado. Então, o que eu vou passando para o futuro, para o meu legado, para os meus filhos, é aquilo que eu aprendo e vivo. Né? E nisso, quando eu consigo resolver o meu sistema, eu libero automaticamente minha descendência ou meu legado de coisas que poderiam realmente continuar nos prendendo nesse movimento. E aí, meus amores, vocês gostaram dessa aula de hoje? Que nesse movimento é de realmente trazer para vocês como é esse movimento da alma, como é esse movimento de entender que eu não sou tão livre quanto eu pensava, dona de mim, da minha vida, faço o que eu quero, e na realidade eu sou mais escrava do que eu imaginava, por conta desse amor cego, que é o amor da criança, né? E aí, nesse amor da criança, eu acabo indo para essas lealdades sistêmicas. O amor adulto, ele libera. O amor adulto, ele acolhe. E aí a gente consegue ordenar esses amores, né? Amei, as meninas estão aqui, estou tão feliz. Sejam muito bem-vindas, meninas. Que vocês consigam crescer nesse movimento, né? Nesse encontro, sempre estou trazendo temas para a gente refletir. Por quê? Porque as constelações familiares é um movimento denso, é um movimento complexo, mas é um movimento que liberta. Eu já passei por vários processos terapêuticos na minha vida. E eu posso dizer que o das constelações familiares foi o mais libertador. Primeiro, porque ele acelera a melhora, né? Uma coisa que você conseguiria ali, às vezes, demorar anos para resolver, como foi meu caso, eu passei 4 anos fazendo terapia psicanalítica, que não modificaram minha vida. E as constelações, quando eu fui entendendo a filosofia de vida, quando eu fui aplicando, fazendo os exercícios, né? Hoje eu não vou fazer os exercícios porque a gente já se estendeu, mas na próxima segunda eu vou fazer exercício sistêmico. Eu quero também fazer constelações aqui com vocês, para vocês entenderem como é esse movimento que é tão bonito, e de saber que você vai acessar o sentir. Porque, geralmente, o que acontece na nossa mente? A gente procura informação, procura resposta e a gente quer na mente. O movimento das constelações, ele é um movimento do sentir, e por isso que ele é algo que desperta tanto o feminino, porque eu aprendo a sentir, né? Tanto que tem alguns atendimentos que eu atendo de mulheres que não sabem sentir, e aí a gente tem que fazer esse trabalho interno para justamente aprender a sentir. E isso que as constelações trazem, né? Muito que aula, muito obrigada pelo seu tempo e dedicação. É um prazer estar aqui com você, né? Então, tem esse movimento, suas aulas sempre são maravilhosas, muito esclarecedor, adorei a aula. Ela hoje foi mais uma aula, mas ela realmente foi muito gostosa, desse movimento de realmente trazer para vocês o quanto é, vamos dizer assim, libertador esse conhecimento. E às vezes ele não é bem visto porque as pessoas, elas acabam nesse movimento
tendo preconceitos, às vezes por conta dos próprios profissionais. Então, eles às vezes não têm uma formação boa, ainda não sabem ali lidar com essa ferramenta, porque é uma ferramenta muito densa, tem que ser feita com muito cuidado, justamente para não retraumatizar as pessoas, e as pessoas acabam sentindo ali meio traumatizados ou com medo de fazer esse movimento. Mas é um movimento muito lindo, muito acolhedor, e nós conseguimos constelar todo e qualquer tema, até os sentimentos a gente consegue constelar. Então, é realmente um movimento interno muito bonito para quem se abre para ele. Foi maravilhoso começar a ter um novo olhar e mexer com algumas feridas abertas. Sinta-se acolhida, aqui é esse lugar onde você vai se sentir acolhida e com as feridas curadas, né? Tem um movimento que ela se revela. E aí a gente diz assim, para a gente limpar, higienizar, para que ela possa cicatrizar do jeito certo. Né? Então, aqui é um lugar justamente para isso, para que você se sinta acolhida. E vocês, minhas flores, que estão aqui novas, entrem para o grupo gratuito. Eu tenho a caixinha de perguntas, vocês podem também perguntar no grupo. Quem está dentro do grupo tem um acesso maior a mim, então ali também eu vou entendendo as dinâmicas de vocês que eu posso trazer nas aulas de segunda. Então, sintam-se convidadas a participarem muito bem acolhidas, tá? Eu vejo vocês. Então, eu me despeço de vocês. Muito obrigada, uma boa noite, um bom descanso. Desculpa aí pelo início, que foi meio atrapalhado, mas eu vou organizar isso para que não aconteça mais na próxima live. Vou organizar todas as configurações dos sistemas, tá bom? Boa noite, fiquem bem e contem comigo nesse processo, tá bom? Então, vocês podem ir saindo, que aí, porque se vocês não forem saindo, não termina a gravação. E nesse movimento, muito obrigada por você que assistiu até o final, muito obrigada por você no Instagram que também compartilhou e entendeu esse movimento. Sinta-se convidada a entrar no grupo gratuito, onde nós vamos ali pouco a pouco descobrindo